Outra técnica que é muito importante e está sempre em discussão é o transgênico. O transgênico é aquele organismo que recebe, incorpora e expressa um gene oriundo de outro organismo. Cara, aqui merece uma ressalva, um OBS, que eu quero fazer com você que é bem importante. Quando a gente fala de engenharia genética, de cola gene, retira gene, gruda ali, separa ali, não sei o que lá, a gente está falando de organismos que são geneticamente modificados. Um organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Por quê? Porque organismos geneticamente modificados é aqueles que receberam fragmentos de DNA de outro ser, certo? Beleza? Que pode ser um ser da mesma espécie. Se eu troco o material genético contigo, por uma técnica qualquer, nós somos organismos geneticamente modificados, mas não somos transgênicos. A transgenia pressupõe a troca, a incorporação de material genético entre espécies diferentes, beleza? Isso é bem importante. Então, mano, o organismo transgênico ele vai receber um pedaço de DNA de um outro organismo e vai expressar aquele gene ou aquele conjunto de genes. Então, fruto dessa inserção de um gene que não era essencialmente dele. Um exemplo, há alguns jeitos da gente construir organismos transgênicos. Um exemplo é usando vetores, como bactérias, fungos, vírus. E um exemplo muito famoso foi a turma que criou uma planta de tabaco transgênica que brilha no escuro. Eles foram lá no vagalume e tiraram o gene responsável pela produção de uma enzima chamada luciferase, que é justamente responsável pelos processos bioquímicos relacionados com a bioluminescência. E incluíram esse gene na planta do tabaco, através de uma bactéria presente no solo e nas raízes de plantas, chamado de Agrobacterium tumefaciens, ainda na fase embrionária do tabaco. Pela Agrobacterium tumefaciens, o gene da luciferase, né, o gene responsável, enfim, pela síntese aí dessa proteína, a luciferase, foi inserida no genoma da planta do tabaco. Quando a planta do tabaco cresceu, se desenvolveu, ela expressou esse gene e, portanto, passou a brilhar no escuro. Certo? Outra técnica bem famosa é a biobalística, e o nome é exatamente isso. É o bombardeamento, quase que literal, né, mano? Do núcleo celular. Então, o gene de interesse é inserido em bolinhas, mini bolinhas, partículas de ouro, que são bombardeadas, que são atiradas diretamente no núcleo celular, e aí incorporadas ao genoma. Quando ocorre a expressão, o gene que foi inserido acaba sendo expresso também e aquele organismo então manifesta a característica oriunda daquele gene que foi inserido no DNA. Beleza, meu querido? Justo? A discussão sobre os transgênicos, velho, ela não pode ser rasa. É uma discussão que sempre aparece, que sempre está na crista da onda e é importante a gente olhar para os transgênicos com criticidade. Os transgênicos, eles trazem uma série de benefícios, a gente não pode negar. A gente pode pensar que os transgênicos são capazes de salvar vidas, de, enfim, ser responsáveis pelo surgimento de medicamentos que podem salvar e promover a cura de diversas doenças. A gente pode pensar no transgênico como produzindo um alimento mais nutritivo e resolver a problemática da fome. Mas a gente também tem que se ligar, cara, que há vários problemas relacionados aos transgênicos. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que a gente não tem controle sobre a expressão. Um organismo transgênico ele pode expressar aquilo que me é interessante, mas isso pode alterar a estrutura genética, enfim, e causar a expressão de coisas que podem trazer mais malefícios do que benefícios para o organismo transgênico. Outra coisa é que um organismo transgênico ele pode alterar significativamente a seleção natural. E com isso a gente tem uma perda da biodiversidade, a gente altera a biodiversidade no sentido negativo, no sentido da perda, certo? Então é bem importante ficar atento a essas discussões. É um assunto polêmico que vale a pena a gente se ater aos detalhes, às coisas boas e também às preocupações, certo?